Você já parou para pensar como o Japão, que um dia foi o símbolo máximo da tecnologia mundial, parece ter parado no tempo? Sério, eu fico pensando nisso direto. Durante décadas, as marcas japonesas dominaram o mundo com inovação, qualidade e precisão. Era só você pegar um eletrônico, um carro, um videogame, tinha Made in Japan estampado e você já sabia que era sinônimo de coisa boa, da melhor qualidade. Mas, e hoje? Quem está liderando o mercado de celulares? Quem manda nos drones? Quem dita as tendências em veículos elétricos? E a inteligência artificial, hein? A resposta, meus amigos, pode surpreender. Não é mais o Japão, é a China. É isso mesmo que você ouviu. A China, que antes era vista como a terra da cópia, agora está dando as cartas na inovação. E nesse vídeo, a gente vai mergulhar fundo para entender como essa mudança aconteceu. Como o Japão, que era a referência, parece ter perdido o bonde da história e o que isso significa para o futuro. Galera, nem sempre foi assim. Voltem comigo mentalmente lá para os anos 80, 90. O Japão era o suprassumo da tecnologia. As empresas japonesas, essas eram sinônimo de modernidade, de futuro. Sony, Panasonic, Nintendo. Quem não lembra da febre dos produtos eletrônicos japoneses? Os Walkman, os videogames, as TVs. Era tudo tecnologia de ponta, design inovador. Era o que todo mundo queria ter. E não era só a eletrônica, não. A gente tinha Toyota, Honda, Mitsubishi. Carros japoneses eram sinônimo de qualidade, de durabilidade, de economia. Dominavam o mercado mundial. O mundo inteiro babava, olhava para o Japão como um modelo a ser seguido. Mas, como a gente bem sabe, o topo é lugar perigoso, né? E o sucesso, muitas vezes, traz consigo um inimigo silencioso e mortal, a acomodação. E foi aí que o Japão, sem perceber, começou a perder terreno. Acostumado com o sucesso, o país que era sinônimo de inovação foi, aos poucos, se apegando ao que já dava certo. A burocracia aumentou, a ousadia diminuiu. E enquanto o Japão se fechava em um sistema rígido e tradicional, do outro lado do mundo, um gigante silencioso despertava. A China, faminta por crescimento e inovação, observava atentamente, aprendendo com os erros e acertos dos japoneses, se preparando para o bote. E nada ilustra melhor essa mudança de ares do que a história da Sony. A Sony, gente, era a marca, sinônimo de qualidade, de inovação. Quem não sonhava em ter um Discman, um Walkman, um PlayStation? A Sony ditava as regras do jogo. Mas o mundo gira, né? E o que era top, um dia, pode acabar esquecido no passado. E foi o que aconteceu com a Sony no mercado de smartphones. Enquanto a gigante japonesa dormia em berço esplêndido, apegada aos seus modelos caros, focados em um nicho específico, ignorando as novas demandas do mercado, boom! Do outro lado do mundo, a Xiaomi explodiu. Celulares acessíveis com tecnologia de ponta, design moderno, atualizações constantes. A Xiaomi inundou o mercado com uma avalanche de opções, conquistando o público que a Sony insistia em ignorar. E o resultado? Tá aí pra gente ver. A Xiaomi se tornou uma das maiores fabricantes de smartphones do mundo, enquanto a Sony amarga posições cada vez mais baixas nos rankings de venda. A gigante tropeçou, caiu, e a China, esperta como sempre, aproveitou a oportunidade para passar por cima. E não pensem que a história se repete só no mercado de smartphones, não. Olhem os drones, por exemplo. Essa belezura tecnológica que revolucionou a fotografia, a filmagem, a segurança.
Quem domina esse mercado? Adivinhem, a DJI, empresa chinesa que, em poucos anos, se tornou líder absoluta no setor. Drones da DJI são usados por todo o mundo. Cineastas, agricultores, forças de segurança, empresas de entrega, a DJI está em todo lugar. E o Japão, o país que inventou o Walkman, o Game Boy, o PlayStation, cadê? Sumiu! Não tem uma empresa japonesa que faça frente à DJI nesse mercado. É para se pensar, né? O que aconteceu com a capacidade de inovação japonesa? Será que o país que um dia ditou as regras do jogo tecnológico se perdeu no caminho? Essa falta de presença no mercado de drones é um sintoma, um sinal de alerta de que algo precisa mudar. E por falar em perder o bonde da história, olha só a treta no mundo dos carros elétricos. A Toyota, gigante japonesa, símbolo de qualidade e confiabilidade, parece ter ficado presa no passado. Enquanto o mundo investe pesado em carros 100% elétricos, a Toyota ainda patina nos híbridos, no Prius. É como se a empresa tivesse medo de se arriscar, de abraçar o futuro de vez. E quem está surfando nessa onda? Quem diria? A China. A BYD, fabricante chinesa de veículos elétricos, está crescendo numa velocidade assustadora. A empresa já domina o mercado chinês. Está expandindo para a Europa, para cá para o Brasil. E a Toyota, observando tudo de camarote, com a mesma cara de quem perdeu o último trem para casa. A BYD arrisca, inova, investe em tecnologia de ponta. A Toyota, apegada ao seu passado glorioso, hesita, coloca o pé no freio, prefere a segurança do que já conhece a emoção do novo. E o resultado? A gente já está vendo. A China, mais uma vez, está abocanhando um mercado promissor, enquanto o Japão assiste a tudo de longe, como um leão envelhecido, observando de longe os jovens leões dominarem a savana. Ah, Kiyoshi, mas e os videogames? Aí o Japão ainda manda, né? Manda. Mas por quanto tempo? É verdade que Sony e Nintendo continuam sendo gigantes no mundo dos games. Mas, enquanto elas se concentram nos consoles, no mercado tradicional, a China, mais uma vez, mostrou que sabe navegar as águas da mudança. A Tencent, gigante chinesa do entretenimento, está dominando o mundo dos games mobile e online. Ela controla a Riot Games, a dona do League of Legends, tem participação na Epic Games, a criadora do Fortnite, sem falar nos milhões de jogadores que os jogos mobile da Tencent conquistaram mundo afora. A China entendeu que o futuro dos games está na palma da mão das pessoas, na conexão online, na acessibilidade, enquanto o Japão, apegado às suas fórmulas de sucesso, corre o risco de ficar preso no passado como um disco riscado. E a história se repete em outros setores. Olha a Uniqlo, marca japonesa de roupas, super tradicional, conhecida pela qualidade, pelo estilo minimalista. Uma empresa sólida, respeitada. Mas no mundo frenético da moda rápida, do e-commerce, quem reina? Shein, Alibaba, gigantes chineses que dominaram a arte da logística, da produção em massa, da entrega rápida. A China entendeu o que a nova geração quer: preço baixo, variedade, rapidez, praticidade. E o Japão? Bom, o Japão parece ter ficado preso a um modelo de negócios ultrapassado, com lojas físicas, estoques enormes, processos lentos e burocráticos. A pergunta que fica é: até quando o Japão vai conseguir competir nesse ritmo? Até quando a tradição vai conseguir se sustentar diante da avalanche de inovação e ousadia da China? E aí, meus amigos,
O que podemos concluir dessa viagem pela história da tecnologia japonesa? Será que o Japão, o outrora gigante da inovação, ficou para trás? Uma coisa é certa: o Japão não perdeu a sua inteligência, sua capacidade técnica. Mas, em algum momento, no meio do caminho, a ousadia se perdeu. A chama da inovação se apagou. O Japão se acomodou em sua posição de gigante, enquanto a China, com fome de crescimento, com sede de futuro, agarrou com unhas e dentes as oportunidades que o mundo oferecia. Faltam no Japão, hoje, políticas mais flexíveis, incentivos a startups, uma visão globalizada de mercado. Enquanto isso, a China investe pesado em pesquisa e desenvolvimento, assume riscos, não tem medo de errar e, principalmente, não tem medo de mudar. O Japão precisa acordar, sacudir a poeira, se reinventar. Precisa voltar a ser aquele país que um dia fascinou o mundo com sua tecnologia e criatividade. Do contrário, o risco de se tornar uma sombra do que foi um dia é enorme.